Representantes das cidades sedes dos Jogos da Copa do Mundo de 2014 são reunidos em Brasília para discutir projetos de sustentabilidade. Professores da Universidade Federal do Amazonas resolvem suspender a greve. Já a Polícia Federal de Rondônia continua com as atividades paralisadas por tempo indeterminado. E nesta edição você vai ver também: desigualdade de renda, economia centrada em Manaus e participação social são alguns dos temas que devem ser debatidos na primeira Conferência de Desenvolvimento Regional do Estado do Amazonas. E ainda, na série Mês da Amazônia, conheça o projeto Pirada, que estuda a conservação dos grandes bagres migradores da região mais verde do país. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Amazônia. Olá, boa noite. Em Manaus são 21h03. Desde o dia 3 de setembro, a Polícia Federal de Rondônia aderiu ao Movimento Nacional de Greve da categoria por tempo indeterminado. Os trabalhos de investigação estão parados e somente 30% do efetivo continua prestando os serviços básicos no estado, como emissão de passaportes em caso de urgência. Os agentes pedem reestruturação da carreira e reajuste salarial. Em Rondônia, o efetivo dos servidores é de cerca de 150 agentes, entre escrivães e papiloscopistas e outros que atuam em atividades diferenciadas. O Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal do Pará se reuniu para discutir o edital do vestibular 2013 da instituição. Confira os detalhes na reportagem. Os estudantes, o comando de greve e a reitoria da Universidade Federal do Pará decidiram questões referentes ao edital do vestibular. Mas a nossa discussão foi sobre a questão do calendário acadêmico em relação à data do edital de aprovação do processo seletivo da UFPA. Além da data que foi discutido, também estávamos discutindo a questão de cotas, né, e o acesso à permanência desses estudantes na universidade dentro desse processo de greve aí que estamos tendo. Era importante para a universidade manter uma data que originalmente ela já tinha traçado e que a greve não deveria interferir de forma alguma nesta data, em decorrência de que esta é uma data que a sociedade já tem para si, como uma data que o vestibular seria realizado, não haveria nenhuma razão, nenhuma coerência, nenhuma lógica para alterar esta data em função de uma greve. As principais definições foram a data de 9 de dezembro para o vestibular aplicado pela UFPA, a reafirmação das cotas para estudantes de baixa renda, negros e indígenas que já existiam. Além disso, cota de 2 vagas em cada curso para quilombolas. Já no Amazonas, após grande discussão entre os professores, a Universidade Federal resolveu suspender a greve. As informações com a repórter Raquel Mendonça. Olá, na tarde desta quarta-feira foi realizada aqui na Universidade Federal do Amazonas uma assembleia geral entre os professores e o comitê de greve, onde eles decidiram pela suspensão unificada. Aqui ao meu lado está o professor Marcelo Seráfico, ele que é integrante do comando local de greve. Gostaria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente o que significa essa greve unificada do dia 17. Perfeito. O processo de saída de greve implica uma discussão política dos comandos locais sobre as repercussões disso e as razões de ser dessa suspensão. Então nós trabalhamos com 2 ideias, uma de fim. O fim da greve seria simplesmente acabar num determinado dia e os professores voltarem às suas atividades normais. A suspensão tem uma outra conotação política. Nós suspendemos o movimento, mas continuamos mobilizados. Isso significa dizer que no dia 17 de maio nós encerraremos o processo de mobilização, o comando local de greve se desfará e a própria ADU, Associação dos Docentes, tocará a série de mobilizações e atividades relacionadas à luta contra, de um lado, o PL, o projeto de lei apresentado pelo governo no Congresso Nacional, e aprovamos também a manutenção de um comando de mobilização local. Dessa assembleia também deverá resultar uma sugestão, uma proposta, na verdade, de retomada de calendário acadêmico. Ok, muito obrigada pelas informações. Eu volto com você.
E no Acre, um grupo de imigrantes haitianos entrou em solo brasileiro através de uma rota alternativa. A repórter Agnes Cavalcante conversou com o secretário de Justiça e Direitos Humanos e tem mais informações. Agnes, quantos haitianos estão aí no estado e onde eles estão abrigados? Olá, Tânia. São 184 haitianos que estão em um abrigo improvisado pela Sejude na cidade de Brasileia, interior do estado do Acre. Ao meu lado está o secretário de Justiça e Direitos Humanos, Nilson Mourão, que vai nos dar mais informações sobre a situação desses imigrantes lá no interior do estado. Secretário, seja bem-vindo. Explica pra gente qual é o tipo de apoio que a Sejude tem dado a esses haitianos nesse momento. Bom, nós estamos enfrentando mais uma realidade difícil de dar apoio a imigrantes haitianos. Eles são 184, estavam no Peru, mais de 100, migraram através da fronteira com a Bolívia, chegaram na cidade de Cobija e entraram em Brasileia. É um problema para nós administrarmos, nós temos que dar abrigo a eles, é o que nós estamos fazendo, por determinação do governador Tião Viana. Demos abrigo, uma casa simples, que tem uma capacidade de abrigar, digamos, com dignidade, 30 pessoas. Tem 180. Então é claro que é um abrigo precário. Mas nós garantimos isso, colchões para que eles possam dormir, água para tomar banho, água para beber e alimentação. Uma alimentação também que vai se precarizando, porque tem um custo muito elevado. A alimentação deles é R$18 por dia, vezes 180. São R$3.500 diários. Secretário, o que se espera então nesse momento do governo federal? Bom, eu aguardo uma decisão rápida e urgente do governo federal no sentido de liberar o ingresso desses haitianos. Eles precisam ter essa permissão, nós os acompanharemos na sua documentação e temos empresas que estão buscando a contratação de haitianos para levá-los imediatamente. Secretário, eu agradeço a sua participação. Muito obrigado, um abraço a todos vocês. Tânia, voltamos com você. Estudos realizados pela Superintendência de Transportes Urbanos de Manaus, SMTU, apontam que o terminal de ônibus, localizado na Avenida Constantino Neri, não poderá ser desativado. O local precisa de uma reforma urgente. As estruturas atuais dos terminais de integração sofreram com a ação do tempo. Por isso, a necessidade de uma revitalização em função de futuras grandes obras, como a do monotrilho e do BRT, os terminais 3, 4 e 5 deverão ser adequados ao design desses projetos. Nesse primeiro momento, vão ser submetidos apenas a reformas básicas. Já os terminais 1 e 2, onde o fluxo de usuários é muito intenso, haverá mudanças maiores. Uma reforma mínima, de modo que a população tenha segurança, eficiência e conforto no serviço que lhe é prestado, né? Os analistas da SMTU demoraram 30 dias para concluir o laudo a respeito dos terminais de integração. A analista de transportes, Ivanilde Oliveira, listou alguns dos problemas encontrados nos 5 terminais. O principal foi a ocupação do espaço pelos camelôs, espaços destinados à população. Os bancos às vezes servem de depósito, o pessoal vende, bota as bancas nos bancos. A seguir, Congresso Nacional estuda projeto para disponibilizar vacina HPV para meninas. Nós voltamos já já.